Capítulo 91. Quando tudo se encaixa 4. The Author's POV. Há um dia da minha reunião com Ryan. Sentado dentro de um café, franzindo a testa, olhei para os arquivos que Smalsnak havia me enviado. Para ser sincero, embora eu brincasse e provocasse Smalsnak bastante, não podia negar como ele era uma pessoa capaz. Em um único dia, eu tinha cada pequeno detalhe sobre a Lucious que poderia esperar. Desde os membros mais importantes até os mais humildes. Eu tinha informações sobre praticamente todos. Se isso não fosse bastante, Smalsnak também me enviou uma longa lista de informações sobre as guildas com as quais eles não estavam se dando bem. E ao olhar através da lista de guildas inimigas, uma delas chamou minha atenção. Espada da Luz. Outra guilda de classificação ouro localizada não muito longe da Lucious. Entretanto, comparado às outras guildas com as quais a Lucious estava em conflito, a inimizade com a Espada da Luz não envolvia os mestres de guilda. Na verdade, eles não tinham problemas significativos entre si. No entanto, uma informação me chamou a atenção. Conflito entre os filhos dos mestres de guilda de ambos os lados. Jacob Hyde e Nolan Valdeu. Essa era uma notícia muito interessante. Uma notícia muito interessante. O conflito não era entre os dois mestres de guilda, mas sim entre seus filhos, ou mais como os herdeiros das guildas. Além disso, enquanto analisava as informações sobre os conflitos, um sorriso surgiu em meu rosto. Um plano já estava se formando na minha mente. Sem hesitar, descartei todos os outros arquivos, exceto os da Lucious e da Espada da Luz. Decidi que agora eles seriam meu foco principal. Pegando um pedaço de papel, desenhei 2 círculos. Um representando a Lucious e o outro a Espada da Luz. Como um mapa mental, desenhei pequenas ramificações saindo de cada círculo. Em cada ramificação, anotaria pequenas observações. Dessa forma, pelas próximas 2 horas, continuei desenhando diferentes ramificações a partir de cada círculo. Em breve, o papel estava repleto de ramificações, e uma vasta teia de informações se desenhava nele. Colocando a caneta para baixo, respirei fundo. Eu estava pronto. Eu havia escrito tudo o que era importante sobre ambas as guildas e ramificado as informações na esperança de encontrar o máximo de conexões possível entre as duas, e no meio do caminho, encontrei o que queria. A única conexão que me permitiria executar meu plano de forma impecável. Rindo, mordi a ponta da caneta. Se tudo corresse como eu previ, a Lucious esquecerá completamente tudo sobre Ryan e seu potencial, permitindo-me recrutá-lo em paz. Mais uma vez olhando para o mapa mental, um sorriso surgiu em meu rosto. Tudo estava começando a se encaixar. Meu objetivo não era destruir uma guilda de classificação ouro. Não, isso chamaria atenção demais. Meu objetivo agora era mudar o foco deles. Redirecioná-lo para longe de Ryan, mas em direção a outro lugar. Guardando o mapa mental, enviei uma mensagem para Smalsnak pedindo que comprasse algumas coisas. Em seguida, enviei 4 fotos com instruções para ele. Enviar. Depois de enviar as fotos para Smalsnak, tirei o perfil de Ryan e verifiquei sua situação atual. Logo, meus olhos se fixaram em uma informação importante. O alvo marcou um encontro com a Lucious na casa do alvo no dia 25 de novembro de 2055, de manhã cedo. 25 de novembro. Não é amanhã. Verificando a data, percebi que amanhã Ryan se encontraria com a Lucious. Isso funciona. Parando e checando meu telefone, percebi que amanhã seria o momento perfeito para começar o plano que havia criado. Rolando pelo meu telefone, rapidamente reservei um trem aéreo para amanhã. Arrumando minha mesa, levantei e saí do café. Acho que não vou dormir esta noite. De volta ao presente. Meus amigos, que tal vocês tentarem me recrutar em vez disso? Eu sou muito bom com a espada. Enlaçando meus braços ao redor de 2 pessoas vestindo ternos pretos, pisquei para elas. Quem é você, KGH? Atonitas, as 2 pessoas tentaram virar a cabeça para me olhar melhor, no entanto. Sorrindo, aumentei a pressão em seus pescoços. Como eu estaria disposto a deixá-las ver meu rosto cheio de charme? KGHH. Sentindo a pressão em seus pescoços aumentar, as 2 pessoas lutaram para respirar. Desesperadas, usaram ambos os braços para tentar puxar meu braço para longe de seus pescoços. Enquanto puxavam, veias apareciam em suas testas. No entanto, apesar de todo o esforço, meus braços não se moviam. Com o tempo passando, a luta delas foi se tornando cada vez mais fraca. Justo quando estavam prestes a desistir, uma das 2 pessoas percebeu algo escondido sob uma das mangas dos meus braços.
Um emblema de um touro com uma cruz. E assim que ele viu o emblema, o ar ao seu redor se intensificou e ele liberou completamente sua pressão de nível G. Quase como se tivesse recuperado toda a sua energia. Esforço fútil. Percebendo a mudança, balancei a cabeça. Agora que eu era de nível F+, tal pressão baixa não me incomodava nem um pouco. Inclinando a cabeça, olhei para os dois homens entre meus braços. Rapazes, deixe eu ser honesto com vocês. Estou completamente sem grana no momento. Por favor, falem bem de mim para o seu chefe. Eu realmente não posso me dar ao luxo de ficar desempregado agora. Esforçando-se para falar, um dos dois olhou para mim e disse: KH, eu sei quem te enviou. HM. O que? Inclinando a cabeça para entender melhor o que estavam dizendo, olhei inocentemente para as duas pessoas entre meus braços. Seus rostos estavam agora incomensuravelmente vermelhos. Street KHH. Enquanto minha expressão se tornava mais séria, inclinei a cabeça ainda mais. Ei, digam algo, não consigo ouvir vocês. Não ouvindo nada, ao olhar para elas, logo notei que seus olhos haviam ficado brancos. Elas desmaiaram. Liberando meu aperto sobre as duas, seus corpos caíram no chão com um grande baque. Baque. Coçando a cabeça, olhando para as duas pessoas no chão, não consegui evitar e disse: acho que segurei elas um pouco forte demais. Sendo um nível acima delas, estavam totalmente indefesas. Acho que os níveis fazem toda a diferença. Quero dizer, elas nem conseguiram lutar contra meu aperto. Com isso, um sorriso apareceu em meu rosto enquanto olhei para Ryan, que estava se escondendo atrás da mãe. Vocês estão bem? Ao me ver, a mãe e o filho estremeceram levemente. Sorrindo apologeticamente, estendi a mão para ajudá-los a se levantar. Desculpe por terem visto isso. Olhando cautelosamente para minha mão, a mãe avançou e escondeu Ryan atrás dela. Você, o que quer de nós? Sem me importar com a apreensão deles em relação a mim, olhei para Ryan, que estava escondido atrás da mãe, e disse de forma desajeitada: bem, como devo dizer isso? Também estou aqui para recrutar o Ryan. Você é igual a eles. Com um olhar fulminante e apontando para mim, a mãe de Ryan abraçou-o desesperadamente, tentando protegê-lo. Por favor, não me entenda mal. Apenas ouça minha proposta primeiro. Percebendo que a situação estava se tornando pior, levantei as mãos e me afastei. Era melhor não pressionar. Enquanto ainda segurava Ryan entre seus braços, a mãe falou: não aceitaremos nenhuma proposta. Por favor, saia. Ok. Vendo como eram hostis comigo, comecei a sair da casa. Eu sabia que negociar com eles naquele momento seria inútil. Vou deixar isso aqui. Confira se tiver tempo. Mas é claro, só porque estava saindo não significava que estava desistindo. Tirando um arquivo do meu espaço dimensional, coloquei-o no chão. Olhando para Ryan e sua mãe, apontei para o arquivo. Caso estejam entediados, deixei o contrato que planejava oferecer ao Ryan. Se decidirem aceitar minha proposta, por favor, liguem para o número que deixei dentro dos papéis. Se desejarem recusar, apenas ignorem tudo o que aconteceu, embora eu deva dizer que trabalhar comigo seria muito melhor do que trabalhar com a Lucious. Terminando o que queria dizer, agarrei as duas pessoas no chão, abri a porta com o pé e saí. Certo, já perdi tempo demais com vocês. Agora, adeus. Clank. Fechando a porta atrás de mim, um leve sorriso surgiu em meus lábios. Olhando para as duas pessoas que segurava, balancei a cabeça e as levei comigo. Eu ainda tinha utilidade para elas. Capítulo 92. Quando tudo se encaixa 5. The Author's POV. Ufa. Sentado na minha mesa, soprei a franja do meu cabelo. Enquanto fazia isso, de vez em quando, eu checava meu celular. Nada ainda, né? Depois de 10 minutos checando meu celular sem parar, suspirei. Parece que as coisas estão avançando mais devagar do que eu previ. O que você está fazendo? Smalsnack. Olhando para Smalsnack que acabará de chegar, me recostei na cadeira e continuei soprando a franja do meu cabelo. Percebendo minha atitude, Smalsnack não se deu ao trabalho de perguntar o que eu estava fazendo. Tudo com a guilda Lucious já foi resolvido. Verificando meu relógio, sem olhar para Smalsnack, eu disse: ainda não, mas deve ser logo. Logo? Quanto logo? Pensando por um momento, eu respondi: acho que em cerca de 1 hora.
Levantando a sobrancelha, Smausnak não pôde deixar de perguntar. 1 hora. Então tudo o que está acontecendo lá fora é por sua causa. Com os olhos semiabertos, lancei um olhar rápido para Smausnak. Digamos que você pode dizer isso. Franzindo a testa, Smausnak hesitou antes de dizer. O que diabos você fez? É uma história um pouco longa. Voam. Batendo no meu celular, um enorme tabuleiro de xadrez apareceu diante de mim e de Smausnak. Que tal uma partida de xadrez enquanto eu conto? Para ser sincero, estou prestes a desmaiar de tédio. Olhando para o tabuleiro, Smausnak suspirou e se sentou à minha frente. Xadrez. Regras normais. Isso mesmo. Beleza. Acenando com a cabeça, Smausnak encarou o tabuleiro à sua frente. Ele estava usando as peças pretas, então teria que começar depois que eu movesse a minha. Então, me conte o que você fez. O que eu fiz? Olhando para o tabuleiro por um breve momento, olhei para Smausnak e sorri. Eu apenas movia as peças uma de cada vez. Franzindo a testa, Smausnak não pôde deixar de balançar a cabeça. Não sei o que você quer dizer com isso, mas você definitivamente tem um complexo de xadrez. Eu tenho. Acho que você não está errado. Surpreendido por um momento, não consegui encontrar palavras para refutar sua afirmação. Agora que pensei sobre isso, eu realmente tinha, não tinha. Desde o nome e a estrutura da guilda até a forma como eu falava, fiz muitas referências ao xadrez. Acho que realmente tinha algum tipo de complexo de xadrez. Tac. Suspirando, movi meu peão para frente e sorri. Vamos começar. Em fila, do lado de um sedã preto, estacionado abaixo de um arranha-céu alto, 5 indivíduos vestindo ternos pretos e óculos escuros estavam em pé. Cada um olhava atentamente ao redor, sem se atrever a trocar uma palavra entre si. Era evidente que eram profissionais. Clank. Saindo da entrada do arranha-céu, um jovem vestindo uma camiseta de designer bem passada e calças pretas seguiu diretamente para o sedã preto. Ao descer as escadas em direção ao carro, os seguranças não puderam deixar de notar uma postura elegante, mas orgulhosa, emanando do jovem. Quase como se ele fosse uma fênix solitária e intocável. Acenando com a cabeça para os guardas, o jovem abriu a porta do carro e entrou. Após sua entrada, os guardas também entraram no carro. Sentado na frente, usando luvas brancas, o motorista do carro se virou e sorriu educadamente para Nola. Jovem mestre, para onde você gostaria de ir? Brincando com seu celular, Nolan respondeu desinteressadamente. Não sei, você tem alguma sugestão? Sorrindo, o motorista disse. Jovem mestre Nolan, segundo algumas fontes, parece que Jacob, da Guilda Luxioso, está atualmente no Barolar, na Rua Pautor, não muito longe daqui. Ouvindo a informação, Nolan tirou os olhos do celular e um sorriso apareceu em seu rosto. Jacob está lá, Isso é realmente interessante. Tudo bem, vamos lá. Acenando com a cabeça, uma expressão de diversão apareceu nos olhos de Nolan. Vou mostrar àquele bastardo porque ele não deveria ter mexido comigo. Sorrindo, o motorista acenou com a cabeça e voltou a se concentrar no volante. Vão. Logo, o carro acelerou silenciosamente na distância. Tac. Movendo um peão para frente, Smausnak olhou para mim e perguntou. Então você se disfarçou de motorista? Essa é a identidade de uma das pessoas para quem você me pediu para fazer uma máscara. Tac. Movendo outro peão, acenei com a cabeça. Acertou. Tac. Olhando para o tabuleiro e pensando por um segundo, Smausnak moveu um peão e acenou com a cabeça. Agora eu meio que entendi a situação. Tac. Sem olhar para ele, nem mostrar qualquer sinal de choque, levantei a sobrancelha e perguntei. O que você descobriu? Tac. Colocando outro peão no tabuleiro, Smausnak olhou para mim antes de dizer. Seu plano é instigar um conflito entre as duas guildas, criando uma rivalidade entre os dois herdeiros. Dessa forma, ambas as guildas terão uma desculpa para lutar umas contra as outras. Mas, embora o plano pareça sólido, ele está honestamente cheio de buracos. Tac. Colocando meu peão no tabuleiro, sorri para Smausnak. Bem, você não está totalmente errado em dizer que estou tentando criar um conflito entre eles, mas esse não é meu principal objetivo. Fazendo uma pausa, Smausnak me olhou e franziu a testa. Sério? Então qual é? Sorrindo, não respondi. Tac. Movendo o cavalo, fiz um movimento em forma de L. Você verá em breve.
Após uma viagem de 20 minutos, ao chegar ao local, Nolan e seus 5 guardas saíram do veículo. O motorista também saiu. Voam! 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 À medida que se aproximavam, a música alta vindo da boate reverberava por toda a área, fazendo o chão tremer sob eles. Com licença! Assim que estavam prestes a entrar na boate, um indivíduo corpulento os parou na entrada. Por favor, forneça uma identificação. Ele. Justo quando um dos guardas estava prestes a protestar, levantando as mãos, Nolan balançou a cabeça e tirou uma identificação do bolso. Aqui. Entregando-a ao guarda, Nolan sorriu educadamente. Alguns segundos depois, o guarda retornou após verificar o documento e devolveu a Nolan, um pouco atrapalhado. Sr. Nolan, peço desculpas por não ter reconhecido você imediatamente. Haha, tudo bem, sem problemas. Rindo, Nolan pegou o documento de volta e seguiu em direção ao clube. Entrando na boate, Nolan olhou para a esquerda e para a direita até que, finalmente, após alguns segundos, conseguiu avistar um jovem sentado em um canto do lugar. Ao se aproximar do jovem, Nolan sorriu ao olhar para baixo para ele. Surpresa te ver aqui, Jacob. Olhando para cima, um jovem bastante atraente, com pele clara e sobrancelhas marcantes, olhou na direção de Nolan. Reconhecendo, cerrou os dentes e o olhou com ódio. Nolan! Há quanto tempo, amigo? Enquanto os dois se encaravam, faíscas surgiram entre seus olhares. Logo, o ar em torno da boate começou a ficar tenso. Nolan e Jacob se conheciam há cerca de 1 ano. No entanto, durante aquele ano, eles continuaram a se almejar, sempre tentando arranjar problemas um para o outro. Os conflitos deles não começaram particularmente grandes. Na verdade, a razão pela qual eles brigaram pela primeira vez não foi nada emocionante. A razão pela qual se desapreciavam era simplesmente porque, na época em que se conheceram, estavam cada um com um amigo que tinha alguma inimizade com o amigo do outro. Naturalmente, já que eram inimigos dos amigos, eles também se tornaram inimigos. Com isso, defendendo seus amigos, os dois se colocaram em lados opostos. E assim se tornaram inimigos. E desde então, seus conflitos nunca terminaram. Como ambos eram herdeiros de uma guilda de ouro, seu orgulho estava naturalmente inflado. Assim, até que houvesse um vencedor claro entre eles, estavam sempre destinados a lutar um contra o outro. Portanto, desde o primeiro encontro, sempre tentaram arranjar problemas um para o outro até que o outro desistisse ou admitisse a derrota. Levantando-se, Jacob, que era mais robusto e alto que Nolan, olhou para baixo para ele. Você veio aqui para se redimir da sua última derrota. Levantando a sobrancelha, Nolan olhou para Jacob. Sorrindo, ele disse: Que derrota! Eu me lembro claramente de ter te espancado. Lembra como você quebrou o nariz? Enquanto Jacob e Nolan se encaravam, suas auras se intensificavam progressivamente. Pare de inventar coisas. Eu me lembro de ter tirado fotos da sua figura patética. Se quiser, posso te enviar mais tarde. Você se atreve. Você acha que tenho medo de você? Voam. Voam. Logo, 2 auras de classificação, F-, varreram a boate. Instantaneamente, a atmosfera ao redor do bar se tornou tensa. Ambos os lados estavam em um impasse, mas nenhum se moveu. Todos que estavam no bar, sentindo a atmosfera, ou saíram ou se afastaram de Nolan e Jacob. Ao redor deles, os guardas permaneceram firmes. Justo quando ambos os lados estavam prestes a agir, um suave estalo ressoou pelo espaço. Em seguida, toda a sala ficou branca por um segundo, quase como se um raio tivesse descido. Clique! Após o estalo, um braço voou pelo ar. Logo em seguida, a sala congelou. Ninguém disse uma palavra. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém viu o que aconteceu e quem fez isso. Rápido demais. Kuai! Logo um grito aterrorizante quebrou o silêncio enquanto Jacob segurava a área onde seu braço costumava estar. Jovem mestre Jacob. Em pânico, os guardas ao redor de Jacob correram em sua direção. Tirando algumas poções, eles imediatamente as alimentaram a ele na esperança de estancar o sangramento. Você se atreve. Com os olhos injetados de sangue, segurando seu braço, Jacob encarou Nolan com intensa raiva. Seus olhos eram de puro ódio indiscutível. A intenção de matar permeava o ar. Espere, isso não fomos nós. Chocado, Nolan deu alguns passos para trás. Ele realmente não tinha ideia do que havia acontecido. Um momento Jacob estava em pé diante dele, no próximo seu braço voou pelo ar.
Como você se atreve? Olhando para seus guardas, Jacob, usando sua única mão, apontou para Nolan e gritou: Ataquem, é uma ordem. Não me importo com o que vocês façam, garantam que ele morra. Sim. Atendendo à ordem de Jacob, os guardas atacaram instantaneamente. Boom! Logo uma explosão reverberou pelo clube enquanto poeira e destroços voavam por toda parte. Creak! Enquanto as explosões reverberavam pela boate e os dois lados lutavam, saindo da parte de trás da boate, vestindo um terno preto e luvas brancas, o motorista de Nolan saiu pela porta dos fundos. Sorrindo, ele murmurou: Missão cumprida. Levantando a mão sobre a cabeça, uma máscara começou a se desprender de seu rosto. Claia! Sob a luz da lua, seu verdadeiro rosto foi revelado. Sorrindo, o motorista de Nolan caminhou em direção a uma área isolada de um estacionamento e removeu um grande lençol branco, revelando uma moto preta e elegante. Subindo na moto, o indivíduo acelerou na direção da saída. Voou. No entanto, enquanto ele se afastava com sua moto, o que ele não percebeu foi uma pequena câmera secretamente escondida no canto da boate. Ela gravou tudo. Desde o momento em que ele saiu do prédio até o exato momento em que tirou a máscara e o rosto por trás dela foi revelado. Capítulo 93. Quando tudo se encaixa 6. The Authors POV. HM. Espera um pouco. Justo quando Smalznak estava prestes a colocar sua peça no tabuleiro, ele franziu a testa. Você acabou de dizer que uma câmera te flagrou tirando a máscara. Apoiando meu queixo na mão, assenti. Sim. Confuso, Smalznak inclinou a cabeça e franziu a testa. Não é algo ruim? Quero dizer. Vendo a confusão de Smalznak, antes que ele pudesse continuar, eu interrompi. Bem, isso é se o que eles viram fosse meu rosto verdadeiro. Entendendo a situação, as sobrancelhas de Smalznak se relaxaram. Ah, então você não revelou seu rosto. Assenti com a cabeça e apontei para o tabuleiro, incentivando-o a continuar. Você não se lembra das fotos que eu te mandei? As que você usou para criar várias máscaras faciais para mim. Tac. Movendo uma das peças, Smalznak acenou com a cabeça. Sim. Ele se lembrou. Embora não soubesse quem eram as pessoas nas fotos, Smalznak se lembrou de ter recebido uma mensagem alguns dias atrás sobre a criação de algumas máscaras de pele. Com a tecnologia atual, criar máscaras tão detalhadas não levava muito tempo, então ele as fez rapidamente no dia seguinte. Vendo que ele entendeu, eu disse de maneira sonolenta. Bem, eu estava usando duas naquele momento. Tac. Com um dos olhos fechado, movi meu bispo diagonalmente pelo tabuleiro. Entendi. E de quem é a outra máscara? Ouvindo sua pergunta, não respondi imediatamente. Em vez disso, respondi com outra pergunta. Smalznak, quem você acha que se beneficiaria mais do conflito entre a Espada da Luz e a Lucious? Recebendo uma pergunta como resposta, Smalznak pensou por um momento antes de dizer hesitante. Errer, quem vencer entre eles? Balancei a cabeça, sorrindo levemente. Tuti, isso não é necessariamente verdade. Tac. Movendo uma de suas peças, Smalznak franziu a testa. Então quem? Sorrindo, olhei para ele e disse. Você já ouviu o termo a mantis persegue a cigarra sem perceber o oriol por trás? Acenando com a cabeça, parando para pensar por um momento, os olhos de Smalznak se arregalaram. Você não quer dizer... Tac. Sim. Quartel-General da Lucious, 80º andar. Olhando a cidade pelas janelas embaçadas do prédio alto, um homem alto e musculoso entrelaçou os dedos atrás das costas. Uma aura fria e indiferente emanava de seu corpo. Dando uma rápida olhada para a parte inferior do prédio, em direção às movimentadas ruas da cidade de Ashton, o homem alto falou friamente. Victor, houve alguma notícia sobre as duas pessoas que enviamos para recrutar aquele garoto que chamou minha atenção? Não, tentamos contatá-los, mas até agora, não ouvimos nada deles. Parado a alguns passos de distância do homem musculoso, um homem vestido com um simples terno cinza respondeu de forma curta. Ouvindo a resposta, após uma breve pausa, as sobrancelhas do homem alto se franziram. Estranho. Notando que o mestre da guilda estava pensando, o homem de terno cinza perguntou. Mestre da guilda, quais são suas ordens? Bang! Justo quando o mestre da guilda da Lucious, Patrick Hyde, estava prestes a falar, o som da porta se abrindo bruscamente reverberou pelo espaço, enquanto um indivíduo vestido com um terno preto entrou apressadamente na sala com um relatório na mão.
Relatório de emergência. O jovem mestre entrou em conflito dentro de uma boate. Franzindo a testa, uma pressão invisível instantaneamente recaiu sobre o indivíduo que acabará de entrar na sala. KGGG. Tud. Sentindo a pressão oprimindo, o subordinado que havia invadido o escritório sentiu seu joelho cederem enquanto se ajoelhava no chão do escritório. Claramente irritado pela súbita interrupção, Patrick disparou friamente enquanto olhava para seu subordinado. É melhor você ter uma boa razão para entrar assim no meu escritório. Como essa notícia é considerada uma emergência? Fale suas próximas palavras com cuidado. Gulp. Engolindo em seco, tremendo, o indivíduo começou a falar. O jovem mestre entrou em conflito e... Gulp. Hesitando, engolindo outra vez, o pobre homem continuou. Perdeu um braço no processo. Vauam. Bam. Instantaneamente, uma pressão tremenda envolveu todo o espaço do escritório enquanto os móveis ao redor da sala eram obliterados em pó. Papéis voaram por toda parte, e toda a sala tremeu. Tremendo, Patrick olhou para o subordinado ajoelhado e disse lentamente: Repita o que você disse. Conte-me tudo com cuidado. Sentindo o olhar de Patrick sobre ele, sem pensar duas vezes, o subordinado acenou com a cabeça. Sim. De acordo com o relatório, o jovem mestre Jacob entrou em conflito com Nolan Valdeu, filho do atual mestre da Guilda da Espada da Luz. Franzindo a testa, a aura ao redor de Patrick se dissipou levemente enquanto ele disse: Espada da Luz. Nolan. Continue. Repetindo as palavras em sua mente, acenando levemente com a cabeça, Patrick sinalizou para seu subordinado continuar lendo o relatório. Ao ser instruído a continuar, sem pensar duas vezes, o subordinado começou a falar novamente. Sim, de acordo com os relatórios, enquanto os dois estavam no meio de um conflito dentro da boate, do nada, alguém atacou Jacob. O resultado foi que seu braço se desprendeu do corpo KGG. Mais uma vez, uma pressão massiva começou a emanar do corpo de Patrick. Desde quando a Espada da Luz foi tão impulsiva? Para pensar que eles realmente ousaram agir contra seu filho. Que audácia da Espada da Luz! Parece que a Espada da Luz não considerou a Lucious como oponente. Fechando os punhos com força, Patrick se virou para Victor, que estava ao seu lado, e disse friamente: Imediatamente convoque todos os nossos membros de alta patente. Em uma semana, quero tudo preparado. Prepare a papelada. Vamos declarar uma guerra de guilda contra a Espada da Luz. Chocado com a notícia, os olhos de Victor se abriram amplamente e ele não pôde deixar de exclamá-la. Mestre da guilda. Com uma expressão impassível, Patrick mais uma vez olhou para a cidade abaixo dele. Não importa se o oponente é outra guilda de grau ouro, se você machucar meu filho, vou garantir que tudo seja devolvido com juros. Tac. Colocando meu peão no tabuleiro, olhei para as Malsnak e sorri enquanto falava. E assim o mestre da guilda da Lucious provavelmente se preparará para uma guerra de guilda. Surpreso, a mão de Smalsnak, que segurava um peão, parou. Olhando para mim, ele não pôde deixar de perguntar. Uma guerra de guilda? Sim. Acenando com a cabeça, confirmei. Se tudo seguisse minhas previsões, assim que o mestre da guilda da Lucious descobrisse o que aconteceu com seu filho, ele sem dúvida começaria a se preparar para uma guerra de guilda. Isso era inevitável. Ele só tinha um filho. Agora que ele perdeu um braço, ele, sem dúvida, tentaria lutar contra a pessoa responsável por incapacitar seu filho. E a única maneira de fazer isso seria através de uma guerra de guilda. Uma guerra de guilda era algo que o governo central estabeleceu para resolver legalmente conflitos entre guildas. Devido a vários conflitos entre guildas no passado que resultaram em muitas mortes, o governo central não teve escolha a não ser estabelecer guerras de guilda como meio de permitir que as guildas lutassem entre si sem sofrer casualties. Esse arranjo foi feito especificamente para evitar mortes, pois no momento a humanidade não podia se dar ao luxo de perder mais guerreiros talentosos. Com a pressão vindo de todos os lados, quanto mais heróis eles perdessem, pior seria. Portanto, após muitas discussões, o governo central estabeleceu um sistema chamado Guerras de Guilda. Nas guerras de guilda, como o nome sugere, as guildas competiriam entre si. E esse conflito seria todo realizado dentro de um mundo virtual. Após investir bilhões e bilhões de U, o governo central conseguiu criar uma máquina virtual de última geração que poderia replicar 99,99% da realidade. A mais próxima da realidade até hoje. Através de lutas no mundo virtual, as guildas poderiam competir entre si sob regras justas sem perder nenhum membro de suas guildas.
O vencedor da guerra de guilda ganharia algo que foi acordado previamente antes de se envolver em uma guerra de guilda. Além disso, com o governo central atuando como intermediário, não havia necessidade de temer que a outra parte não honrasse os termos acordados. Você realmente acha que ele vai declarar uma guerra de guilda tão repentinamente? Smausnak, que estava mais uma vez confuso, olhou para mim e disse: quero dizer, se o mestre da guilda não fosse estúpido, ele perceberia instantaneamente algumas irregularidades nos eventos que aconteceram na boate. Quero dizer, há muitas coisas que não fazem sentido se você pensar racionalmente. Sorrindo, bocejei preguiçosamente. Uau, você está absolutamente certo. Depois de pensar um pouco, o mestre da guilda da Luxioso, Patrick Hyde, perceberá instantaneamente que algo estava errado com os eventos que levaram seu filho a perder um braço. Acenando com a cabeça, Smausnak olhou para mim com curiosidade. Se ele perceber isso, isso não significaria que seu plano falhou. Tac! Movendo minha rainha algumas casas na diagonal, sorri. Falhar? Não, é exatamente isso que estou esperando que aconteça. Vitor, pause tudo o que você está fazendo. Franzindo a testa, após algumas horas de profunda reflexão, Patrick percebeu que algo não estava certo com o relatório que recebeu sobre o incidente. Ele havia deixado suas emoções dominarem. Por causa do quanto amava seu filho, assim que ouviu o que havia acontecido com ele, imediatamente mobilizou a guilda para participar de uma guerra de guilda. Ele nem sequer verificou os detalhes completos da situação. Algo simplesmente não se encaixa nessa história. O herdeiro da Espada da Luz não deveria ser tão impulsivo. Quanto mais Patrick pensava sobre isso, mais a história não se encaixava. Não havia como o filho do atual mestre da Guilda da Espada da Luz ser tão impulsivo a ponto de repente remover o membro de um herdeiro direto de outra guilda de grau ouro. Não. Ele era um elite treinado desde o nascimento. Não havia como ele ser irresponsável a ponto de buscar ativamente lutar contra toda a guilda diretamente. Sim, isso definitivamente não se encaixava. Como ambos eram herdeiros de guildas de grau ouro, eles deveriam saber quando atacar e quando recuar. Voltando-se para Vitor, que vestia o mesmo terno cinza de antes, Patrick ordenou: Vitor, faça alguém coletar todos os relatórios sobre o incidente. Desde testemunhas oculares a câmeras e qualquer coisa que possa ser útil para entender melhor o que aconteceu. Ele iria ter uma visão real do que aconteceu. Se visse algo remotamente suspeito, ele imediatamente chegaria ao fundo da questão. Ele não ia deixar alguém que machucou seu filho escapar impune. Mestre da guilda, tudo sobre o incidente está aqui. 30 minutos após emitir a ordem, Vitor se aproximou de Patrick e lhe entregou um tablet. Obrigado. Pegando o tablet, Patrick analisou os arquivos e numerosas filmagens. À medida que olhava os arquivos, a expressão de Patrick mudava de vez em quando. Clique. Logo, após revisar os dados por cerca de 1 hora, ele desligou o tablet e disse solene: muito provavelmente, alguém está tentando instigar um conflito entre nós. O quê? Parado ao lado de Patrick, Vitor não pôde deixar de exclamá-lo surpreso. Você está sério? Acenando a cabeça solenemente, Patrick colocou o tablet de volta em sua mesa. Sim. Então precisamos relatar isso à Espada da Luz, talvez eles saibam algo sobre a situa. Congelando pela metade da frase, as sobrancelhas de Vitor se contraíram enquanto ele se lembrava de algo. Na verdade, agora que me lembro, eu ouvi que o jovem mestre Jacob, em sua raiva, usou o artefato que você lhe deu e quase incapacitou Nola. Atualmente, de acordo com os relatos, ele está de cama sem sinais de acordar. Sem dizer uma palavra, Patrick caiu em profunda reflexão. Parece que ambos os lados sofreram perdas. Seu filho perdeu um braço, enquanto Nola, o herdeiro da Espada da Luz, também parecia ter sido gravemente ferido. Se Zack Valdeu, o atual líder da Guilda da Espada da Luz, não tivesse perdido a cabeça, ele também chegaria à mesma conclusão que ele. Alguém havia instigado o conflito. Chegando a essa conclusão, a aura de Patrick se intensificou. Agora, estou realmente curioso para saber quem é ousado o suficiente para mexer com 2 guildas de grau ouro. Olhando para Vitor, em uma voz profunda, Patrick ordenou: pegue todas as evidências em vídeo do conflito e analise quadro a quadro, não perca nada. Assim que algo parecer suspeito, relate-me imediatamente. Definitivamente pode haver algo que deixamos passar. Acenando com a cabeça, Vitor pegou o tablet e saiu do escritório. Como desejar. Capítulo 94. Quando tudo se encaixa 7. The Author's POV. Toque. 30 minutos depois que Vitor saiu,
Patrick ouviu alguém batendo em sua porta. Entre. Ao entrar no quarto, Vitor fez uma leve reverência e disse: Mestre da guilda, conforme suas ordens, revisamos todas as gravações das câmeras da noite em que o incidente aconteceu. Fazendo uma pausa e olhando nos olhos de Patrick, Vitor disse solenemente: Encontramos algo. Acenando com a cabeça, Patrick falou: Mostre-me. Ao tocar na função holográfica do tablet, um vídeo em 3D foi reproduzido diante de Patrick. O ângulo da câmera apontava para uma área de estacionamento bastante isolada perto da boate. Apontando para o vídeo, Vitor disse: Em uma das câmeras, conseguimos identificar um indivíduo suspeito saindo do local logo após o início da briga. O mais interessante sobre essa pessoa é que ele estava usando uma máscara de pele. Franzindo a testa, Patrick não pôde deixar de olhar para Vitor enquanto perguntava: Uma máscara de pele? Isso é realmente suspeito. Vocês conseguiram descobrir a identidade dele? No momento, ele não se importava com os detalhes. Ele só queria encontrar o responsável por incapacitar seu filho. Acenando com a cabeça, Vitor usou a função holográfica do tablet e um perfil apareceu diante de Patrick. Conseguimos identificar a identidade do homem mascarado que foi responsável por machucar o jovem mestre. Com referência ao banco de dados do sistema, conseguimos identificar o homem como Patrick Mar. Ele está atualmente trabalhando como gerente em uma empresa de construção não muito longe daqui, e além disso, não houve descobertas notáveis. No entanto, assim que cavamos mais fundo, conseguimos encontrar uma informação crucial. Fazendo uma pausa, Vitor olhou para Patrick e disse lentamente: A empresa para a qual ele está trabalhando atualmente é uma subsidiária da Busvrat. Acenando com a cabeça de vez em quando enquanto ouvia Vitor falar, Patrick parou por um momento, como se algo tivesse se encaixado em sua mente, e caiu em profunda reflexão. Busvrat, entendi. Repetindo o nome algumas vezes, um traço de sorriso apareceu em seu rosto. Isso realmente soava suspeito. Busvrat. Se Patrick pensasse sobre isso, a guilda que mais se beneficiaria com Luxioso lutando contra a Sword of Light definitivamente seria eles. Eles também eram uma guilda de grau ouro e, comparados às outras guildas de grau ouro nas proximidades, eram os que estavam mais próximos tanto da Sword of Light quanto da Luxioso. Além disso, tanto Luxioso quanto Sword of Light tinham conflitos com a Busvrat. Entendi. Enquanto seus pensamentos paravam ali, a expressão de Patrick se aprofundou. Seus instintos diziam que a Busvrat era, de fato, a responsável por instigar os conflitos entre a Sword of Light e eles. No entanto, ele não tinha evidências suficientes. Apenas porque o culpado trabalhava para uma subsidiária sob o controle da Busvrat não significava que eles realmente estavam trabalhando para eles. Podiam muito bem ser mercenários disfarçados. Isso significaria que isso foi planejado por outra pessoa e que estavam tentando insinuar que a Busvrat estava por trás disso. Quem será? Quanto mais Patrick pensava, mais perguntas surgiam em sua mente. Quem será? Se ao menos ele tivesse mais evidências. Toque! Toque! O som de alguém batendo na porta tirou Patrick de seus pensamentos. Recuperando sua habitual frieza, Patrick disse friamente: Entre! Ao abrir a porta, um indivíduo vestido com um terno preto entrou. Mestre, recebemos outro relatório. Tac! O que você fez com os dois caras que trouxe aqui da última vez? Fazendo uma pausa por um momento, minha mão congelou por um segundo. Demorou alguns segundos para eu entender sobre o que Smalsnak estava falando. É verdade. Smalsnak foi quem me ajudou a carregar os corpos dos dois indivíduos que conheci na casa de Ryan. Eles? Acenando com a cabeça, Smalsnak perguntou novamente. Sim, o que você fez com eles? Ah, sobre isso, eles meio que escaparam. Ai. Sim, eles escaparam. Quando voltei da minha viagem à casa de Ryan, trouxe-os para um espaço de armazenamento relativamente isolado e os amarrei com uma corda. Eu queria interrogá-los e tudo mais, mas... Bem, eu precisei ir ao banheiro. Quando voltei, eles já tinham ido embora. Foi muito negligente da minha parte. Enquanto contava o que havia acontecido, percebendo o rosto de Smalsnak se escurecer, eu tosse em embaraço. Q1, eu obviamente não os deixei ir assim tão fácil. Q1, eu tenho confiança nas minhas habilidades de amarração e, honestamente, tentei muito encontrar eles. 10 minutos depois, tive que desistir, pois realmente não consegui encontrá-los. Bah! Batendo meu punho na mesa, eu disse, irritado. Droga, como pude ser tão negligente? Suspirando,
Smausnak balançou a cabeça e disse: Suspire, sua atuação é realmente péssima. Abrindo os olhos, uma expressão ferida surgiu em meu rosto. Limpando o canto do olho, eu respondi com um tom de reclamação. Do que você está falando? Por que você está vindo para cima de mim assim, Smausnak? Como você pode me menosprezar desse jeito? Tac! Balançando a cabeça e movendo uma peça, Smausnak gesticulou para que eu jogasse. Sua vez. Bufando, eu respondi. HMPH, você mudar de assunto não vai mudar o fato de que estou irritado. Vitor, contate o mestre da guilda da Sword of Light. Como você quiser. Com as mãos entrelaçadas atrás das costas, Patrick olhou pela janela de seu escritório. Pensar que a Busvrat era tão audaciosa e ambiciosa a ponto de achar que poderiam jogar com os outros sem serem pegos. Quão audacioso, de fato. Sorrindo, Patrick não pôde deixar de pensar consigo mesmo. O plano deles poderia ter realmente funcionado se não fosse o fato de que foram negligentes. Momentos antes, ele recebeu um relatório detalhando que 2 de seus subordinados haviam voltado gravemente feridos. Depois de curá-los, eles imediatamente relataram tudo o que havia acontecido. Desde como estavam tentando recrutar Ryan, até se encontrarem de repente emboscados e como conseguiram escapar milagrosamente. Na maior parte, Patrick não se importava. No entanto, uma certa parte do relatório o intrigou. Eu vi que o agressor tinha um emblema de um touro com uma cruz dentro das mangas. Touro com uma cruz. Esse era o emblema da Busvrat. A partir daí, Patrick leu o relatório mais seriamente e teve uma noção melhor do que havia acontecido. Aparentemente, alguém usando o emblema da Busvrat os impediu de recrutar o garoto pelo qual tinham um leve interesse. Embora isso não provasse que a Busvrat era responsável pelo conflito, era o suficiente para Patrick. Ele não acreditava em coincidências. Ele já havia enviado as informações para Sword of Light. Agora era hora de esperar. Ele definitivamente os faria pagar pelo que fizeram. Tac! Movendo uma das peças de xadrez no tabuleiro, Smausnak não pôde deixar de perguntar. Então, basicamente você redirecionou tudo o que fez para Busvrat. Tac! Acenando com a cabeça em confirmação, movi outra de minhas peças de xadrez. Olhando para o tabuleiro, além de algumas peças, quase tudo havia sumido. Sim, mais ou menos. Franzindo a testa, Smausnak perguntou. Por que Busvrat, então? De todas as guildas que ele escolheu usar como bode expiatório, por que a Busvrat? Ele estava genuinamente curioso. Sorrindo, enquanto esperava Smausnak fazer uma jogada, eu disse. Há várias razões pelas quais escolhi a Busvrat. Geograficamente, eles são a guilda mais próxima da Sword of Light e da Lucious. Eles têm um ressentimento com ambas, Lucious e Sword of Light. Eles são conhecidos por serem autoritários e por tomarem o que queriam. Fazendo uma pausa, meus olhos se estreitaram. Mas, entre todas as razões, a mais importante de todas as que acabei de listar, é que eles também mostraram interesse em Raya. E você não toca no que eu já pus os olhos. Ah! Acenando com a cabeça, Smausnak meio que entendeu. Além do último ponto, tudo o que ele disse era razoável. Seja geograficamente, em termos de reputação ou de relacionamentos, a Busvrat era a guilda ideal para colocar a culpa. Isso ele não discordava. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Smausnak não pôde deixar de ficar impressionado. O nível de detalhe no plano era algo que até ele, alguém que já viu muita coisa, não pôde deixar de admirar. Tac! Colocando sua peça no tabuleiro, Smausnak perguntou. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode perguntar. O que acontece depois que Sword of Light e Lucious derrotam a Busvrat? Eles não vão apenas focar sua atenção de volta em Raya então. Ao ouvir as perguntas de Smausnak, um sorriso apareceu em meus lábios. Balancei a cabeça e ri. Hahaha, você esqueceu de algo, Smausnak. Fazendo uma pausa, eu disse lentamente. A ganância humana é ilimitada. Mesmo que a Sword of Light e a Lucious vençam, você não esqueceu que ambos os herdeiros estão atualmente gravemente feridos, certo? Balangando a cabeça, Smausnak disse. Não. Vendo que ele estava acompanhando, eu continuei. A aliança é meramente temporária. No momento em que ambas as guildas engolirem a Busvrat, elas logo estarão se atacando, lutando pelo que resta da Busvrat como uma desculpa para enfraquecer uma outra. Embora na superfície fosse uma aliança, era apenas uma feita por conveniência. Assim que a Busvrat estiver fora de questão,
elas imediatamente lutarão entre si. Até lá, não importa quem vença, elas estarão tão ocupadas lutando entre si que anos já terão se passado. E durante o tempo em que estiverem lutando, Ryan já terá sido há muito esquecido por elas. No final, o que eu fiz foi algo que inevitavelmente aconteceria no futuro, independentemente da minha interferência. Dean. Me interrompendo no meio da frase, meu telefone tocou. Assim que isso aconteceu, um sorriso apareceu em meu rosto. Ah, finalmente! Verificando meu telefone e confirmando que era, de fato, a mensagem que eu estava esperando, meu sorriso se aprofundou. Sword of Light e Lucius declararam guerra conjunta contra Busvrat. Tac! Movendo minha rainha diagonalmente em direção ao Rei Preto, eu disse: Checkmate. Fim de jogo. Brancas venceram. Olhando para o tabuleiro de xadrez que exibia um grande sinal de você ganhou, não pude deixar de olhar para Smalsnak e dizer: Ah, você não adora quando tudo se encaixa. Capítulo 95. Retorno e 1. The Authors POV. Atualmente, falando sobre o Distrito Norte, as guildas de alto nível Sword of Light e Lucius declararam oficialmente guerra contra Busvrat. Embora a razão para essa guerra repentina seja desconhecida, fontes afirmam que está relacionada aos herdeiros de ambas as guildas. Clique. Desligando a TV e me acomodando preguiçosamente na cadeira, lancei um olhar para Smalsnak. Smalsnak, como está a bolsa de valores? Com os olhos fixos em dois grandes monitores cheios de números, Smalsnak respondeu apaticamente. Justamente como você previu, as ações da Busvrat caíram bastante. MHHH, certo. Recostando-me na cadeira, concordei com a cabeça de forma relaxada. Antes de tudo o que aconteceu, usei todo o dinheiro que me restava para vender as ações da Busvrat a descoberto. Sabendo que suas ações despencariam assim que a Lucius e a Sword of Light declarassem oficialmente guerra contra eles, eu me antecipei e fiz a venda. E com isso, resolvi meu problema financeiro. Assim, não apenas resolvi as questões com Ryan, mas também a situação financeira que estava me incomodando há cerca de uma semana. Em apenas um movimento, consegui resolver dois problemas que estavam me atormentando ultimamente. Como diz o ditado, matando dois coelhos com uma cajadada só. E, sinceramente, não poderia estar mais satisfeito com o resultado. Embora eu tenha que ressaltar que o que fiz foi, sem dúvida, ilegal. Sim. Bem, desde que eu não seja pego. Você não é culpado até que se prove o contrário. Vou me apegar a essa lógica por enquanto. Agora que você resolveu o problema com a Lucius, e quanto ao Ryan? Ele? Sim. Pensando por um momento, fechei os olhos e respondi preguiçosamente. Nada demais, só estamos esperando eles ligarem. Tirando os olhos dos monitores, Smalsnak franziu a testa ao olhar para mim. Espera, você passou por todo esse trabalho para afastar a Lucius do Ryan, e logo depois de resolver tudo, você começa a ficar passivo? O que aconteceu? Observando Smalsnak seriamente, assenti com a cabeça. Basicamente, não é que eu estivesse sendo passivo. É apenas que eu estava confiante no que propus. Qualquer pessoa com um mínimo de sanidade concordaria sem dúvida com os termos que apresentei. Quero dizer, os termos eram bons demais para serem recusados. Além de incluir um salário generoso para Ryan, também adicionei benefícios como carga horária reduzida e moradia gratuita. O que mais você poderia pedir? Na verdade, pensando nos termos que propus, meu coração não pôde deixar de se apertar. Para uma criança de 12 anos, eu realmente fui longe demais. Mas não me arrependo. Valeu a pena o investimento. Ah, espera, e se eles achassem que era um golpe? Oh, droga! Lembrando que meu grupo de mercenários era apenas I-classificado, sem missões ou conquistas no currículo, comecei a franzir a testa. Agora que pensei bem. Sem dúvida, eles podem achar que isso é uma farsa. Com esse pensamento, meu rosto não pôde deixar de se fechar. Eu subestimei a situação. Suspiro. Observando minha expressão em mudança constante, Smalsnak não pôde deixar de suspirar. Nem vou perguntar por que seu rosto está assim. Meus instintos me dizem para ignorar você completamente. Fazendo uma pausa e olhando para o relógio, Smalsnak comentou. De qualquer forma, você não deveria estar voltando para casa. Eu? Por quê? Recuperando-me dos meus pensamentos, franzi a testa, olhando para Smalsnak com confusão. Por que eu voltaria para casa agora? Ele queria que eu saísse? Revirando os olhos e suspirando mais uma vez, Smalsnak disse. Você não tem que voltar para o Loch hoje.
Asterisco 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 asterisco. Bam! Praguejando o máximo que consegui, rapidamente arrumei tudo que encontrei na minha mesa e saí em disparada. O fato de que hoje era o dia em que eu deveria voltar para o lock havia me escapado completamente. Eu fui descuidado. Certo. Parando bem na entrada do prédio, enquanto meus pés se moviam como se estivessem correndo no lugar, olhei para as Smalsnack e lembrei. Antes de eu ir, não se esqueça de contatar o Leopold. Como fizemos dinheiro suficiente com essa situação, contratar ele não deve ser um problema. Enquanto isso, já que estamos na mesma escola, vou cuidar de recrutar a Ava, então foque em recrutá-lo. Voltando a atenção para os monitores, Smalsnack acenou com a cabeça. Deixa comigo. Certo, acho que já falei o suficiente, preciso ir, me contate se precisar de algo. Sem esperar pela resposta de Smalsnack, saí correndo do prédio. Minha família provavelmente já estava esperando na estação de trem. Não podia perder mais tempo. Ren, apresse-se ou você vai perder o trem. Já vou. Correndo em direção à plataforma do trem, ouvi o grito da minha mãe vindo do outro lado, perto do trem que eu deveria embarcar. Ufa, ufa, consegui. Ao chegar rapidamente na frente das portas do trem, com os braços sobre os joelhos, respirei pesado. Minha mãe, se aproximando com Nola nos braços, perguntou: Ren, por que você está tão atrasado? Ufa, ufa, nada demais, só estava ocupado com trabalho e coisas assim. Trabalho? Ah, bem, com a subsidiária e tal. Eu não estava mentindo. Porque estive tão ocupado lidando com as coisas dos mercenários, acabei esquecendo que hoje eu voltaria para o lock. Minhas férias de um mês finalmente terminaram. Bem, chamar isso de férias seria um exagero, pois estive ocupado quase todos os dias com o grupo de mercenários. Não descansei nem uma vez de verdade. Bom trabalho. Meu pai acenou com a cabeça, sorrindo em agradecimento. Ele estava feliz que eu, seu filho, estava levando a sério o que ele dissera. Suspiro, certo, mas não se sobrecarregue. Meio que pegando o que havia acontecido, minha mãe suspirou impotente. Colocando Nola no chão e estendendo os braços na minha direção, ela disse: Dê-nos um abraço. Certo. Sorrindo, caminhei em direção a eles e os abracei. Isso durou um minuto sólido, enquanto ele se recusava a me soltar. Bip, bip, bip. Oh, está na hora de eu ir. Ao ouvir os bips do trem, sinalizando que estava prestes a partir, finalmente me desvinculei dos abraços deles. Entrando no trem, olhei para minha família mais uma vez. Sorrindo enquanto os observava acenando felizes para mim, não pude deixar de sentir meu coração aquecer. Um mês. Embora curto, não pude deixar de sentir um laço ao olhá-los. A maior parte das emoções provavelmente vinha do rei anterior, mas eu tinha a sensação de que uma parte também era minha. Enquanto os observava, a imagem da minha antiga família começou a se sobrepor à deles. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Obrigado por tudo. Tchau, Big Bodar. Olhando para Nola, que estava acenando para mim com uma expressão triste, sorri. Abaixando-me até sua altura, não pude deixar de dizer: Nola, tente dizer meu nome. Não é Big Brother, é Ren. Agora que eu estava prestes a ir e provavelmente não a ver por um tempo, queria que ela me chamasse pelo meu nome pelo menos uma vez. Ela sempre se referia a mim como Big Brother, mas nunca realmente disse meu nome. É Big Brother Ren, diga isso. Big Bodar RRMHH. Acenando com a cabeça, Nola tentou dizer, mas no meio do caminho, seu rosto começou a se contorcer, pois não conseguia pronunciar o R. Vendo seu esforço, calmamente acenei com a cabeça e repeti lentamente meu nome. Repita comigo. R-E-N. Bem. Instantaneamente, meu sorriso congelou. Meu corpo tremia junto com meu sorriso. Com a voz mais suave que consegui, disse cuidadosamente: N Nola, é Ren com um R, não esqueça do R, ok. Clank. Antes que eu pudesse terminar, as portas do trem começaram a fechar, me fazendo entrar em pânico. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Droga, portas, não fechem agora. Bam, bam, bam. Em desespero, comecei a bater na porta enquanto olhava para Nola, que estava sorrindo e acenando para mim. Através da fresta das portas que se fechavam, gritei: Nola! ERN com um R, não esqueça do R. Na verdade,
Qualquer coisa que não seja bem está ok também. Acenando, Nola sorriu e disse: Tchau, Big Brother Ben. Clank. Destino, Lock do Distrito Central. Bam. 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 Bateu na porta com todas as minhas forças. Gritei enquanto o trem começava a ganhar velocidade. Não, não, Nola não. Não. Não ou. Ei, você pode fazer menos barulho? Não vê que há outras pessoas aqui? Justo quando eu estava no meio do meu desespero, uma voz irritada ecoou na parte de trás do trem. Levantando-se, uma jovem bonita com cabelos curtos cor de avelã me lançou um olhar fulminante. Eu estava tentando dormir quando seu grito de repente me... Calha a boca, moça, estou em uma situação de vida ou morte. Justo quando estávamos prestes a gritar um com o outro, ao nos virarmos e ver os rostos um do outro, congelamos. Após alguns segundos de silêncio, não pude deixar de quebrá-lo. Ah, mas por quê? Por que em nome do mundo Emma estava na minha frente?